Nós vamos meditar no que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 28, verso de número 20. Nós sabemos que muitas pessoas têm trabalhado muito e têm pouco resultado. E a vida, na verdade, tem sido uma luta constante. Alguns chegam até mesmo ver a vida como um verdadeiro fardo. Isso é uma coisa complicada. A palavra de Deus nos fala nessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 28 e o verso de número 20, traz o seguinte ensinamento. Davi disse a Salomão, seu filho: "Sê forte, de boa coragem, e faz isso. Não temas, não te apavore, porque o Senhor teu Deus estará contigo, e ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenha terminado a boa obra, o serviço da casa do Senhor." Olha, muitas pessoas não têm construído por diversos motivos. Dentre esses motivos está uma coisa chamada indiferença. Indiferença é algo terrível. E eu penso que vai ser muito triste chegar ao final da vida e chegar à conclusão de que poderia ser melhor. E olhar para trás e falar assim: não fiz nada, não deu para fazer nada. Por isso que as oportunidades, elas passam. E você talvez olhe para trás e diz assim: poxa vida, eu não aproveitei a oportunidade. Eu tive muita energia, eu tive muito vigor, mas eu não aproveitei. E o tempo realmente passou, porque o tempo está passando. Normalmente, meu querido irmão, minha amada irmã, não é o cansaço que faz um atleta desistir da competição, mas é o sentimento de que eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me dedicado mais. Afinal de contas, se assim não fizermos, nós seremos fracassados, e você não nasceu para o fracasso, nós não nascemos para o fracasso. E na verdade, nós precisamos viver o máximo na nossa vida, o máximo financeiro, o máximo familiar, espiritual. Mas infelizmente muitas pessoas se acostumam a viver aquém daquilo que poderia viver. Estão vivendo muito abaixo da média. Por quê? Porque não se esforçam, porque não se dedicam. E aí vem uma pergunta: será que você está conformado com o seu casamento? Não, o seu casamento poderia ser melhor, mas já está bom. Não, mas pode ser melhor ainda. Quando achamos, tá tudo bem, cuidado, você está conformado com a sua profissão? Você está conformado com o seu nível de conhecimento? Outras pessoas até que parecem que estão vivendo muito bem, as coisas na mídia, as coisas parecem que estão muito bem, mas na vida pessoal tem vivido um verdadeiro fracasso, ou seja, tem pessoas vagando sem destino, aceitando a vida como ela se apresenta. As limitações, meu amado irmão, não podem ser barreiras para a sua vida. As limitações, elas precisam ser quebradas, destruídas, uma a uma. Todo obstáculo que tiver pela frente esteja passando, esteja transpondo. Mas só existe um caminho, sabe qual? É quando você corrige o seu caminho, estando disposto ou tendo disposição no seu coração para ser confrontado. É ter a coragem de enfrentar a si próprio. Isso não é brincadeira. Olha, é reconhecer os meus próprios erros, é reconhecer minhas próprias debilidades, minhas próprias falhas. É, na verdade, ter coragem de enfrentar a si próprio. Por isso que às vezes nós temos que, ou melhor, às vezes não, sempre, nós temos que ter a coragem de nos confrontar, E eu creio firmemente no Evangelho da transformação. Eu creio que a palavra de Deus, ela muda vidas, mas o Evangelho também é confronto. Por isso que a palavra de Deus diz em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade ela vai vos libertar." Por isso existem situações que te impedem de alcançar os objetivos da sua vida e te impede de viver ao máximo. Por quê? Porque você não tem se permitido ser confrontado. Não é verdade? Mas alguém só pode ajudar
ou só pode se ajudar se aceitar ser ajudado. Se pedir socorro, dizer, por favor, me ajude, eu preciso de orientação, eu preciso de conselho, e nós precisamos também ser confrontados. Não é bom ser confrontado. O orgulho fala alto muitas vezes, mas alguém só vai ser mudado se for confrontado. Então não adianta colocar a culpa na sua origem, na sua família. Não adianta inventar desculpas, né? Temos uma facilidade incrível para arrumarmos desculpas. Foi isso, foi aquilo. Olha, veja bem, Jesus chamou 12 homens, eram semi-analfabetos, eram pessoas simples, mas a palavra de Deus nos fala em Atos 17, verso 6, que eles chegavam em um determinado lugar, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles foram discipulados, porque eles foram treinados, porque eles receberam a palavra, eles foram além dos seus próprios limites. É verdade? Então preste atenção, existem dois grandes inimigos. Quais são eles? O primeiro, a apatia. Como é terrível uma pessoa apática. A pessoa apática, ela está comprometida a sua saúde emocional. Uma pessoa apática, ela tem baixo desempenho. Uma pessoa apática não tem interesse por nada, tem baixa produtividade. Uma pessoa apática, ela não cresce de forma alguma. Então, a primeira coisa é uma pessoa apática. A segunda coisa, que tem sido um grande inimigo da maioria das pessoas, é uma pessoa desfocada. Ela não termina o que começou. Ela esquece sempre daquilo que precisa fazer. Ela sempre deixa para depois. E outra coisa, ela desiste com muita facilidade. E aí nós perguntamos: como eu posso resolver? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser mais produtivo? Se nós olharmos para Jesus, nós veremos que Jesus ele teve prioridade. Jesus não se casou, Jesus não foi para a faculdade, Jesus não viajou para países distantes, mas Jesus estava focado, totalmente concentrado na sua missão, que era salvar a humanidade. Ele, durante 30 anos, ele se preparou. Durante 30 anos, se preparou para um ministério de 3 anos. Às vezes nós queremos, em 3 anos, preparar para um ministério de 30, né? Não vai dar certo. O próprio Filho de Deus, durante 30 anos, se preparou para um ministério de 3 anos. E se você não se preparar, e se você não concentrar a sua energia, talvez você esteja fazendo, como diz 1 Coríntios 9, 26, 27, o apóstolo Paulo fala que tem pessoas que estão dando soco no ar, né? Se cansa e não acerta o alvo, está desperdiçando energia, não acerta o problema. Enquanto você não descobrir quais são os seus problemas, você não vai acertá-lo, porque você está dando soco no ar, né? Então a nossa energia, a nossa força, a nossa vida precisa ser aplicado com objetividade, né? E qual deve ser o nosso objetivo? Jesus fala: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça vos será, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, eu tenho uma palavra muito preciosa, e essa palavra está no caderno de Isaías, capítulo 27, verso 1, diz assim: naquele dia, o Senhor naquele dia, olha que coisa interessante. Será que nós paramos para pensar naquele dia, no dia que virá, no dia que algo acontecer, no dia que eu me formar, no dia que você talvez fosse casar, no dia que nós veremos o Senhor, naquele dia, né? Essa é uma expectativa que nós temos. E diz assim: naquele dia o Senhor com a sua espada, naquele dia o Senhor com a sua dolorosa, grande e forte espada punirá Leviatã. Leviatã é uma serpente, e ele matará o dragão que está dentro do mar. Naquele dia cantai vós para ele, que é uma vinha de vinho tinto. Olha que coisa curiosa. Mesma hora que a palavra está falando de espada, a palavra também fala de cânticos, né? Ela fala, na verdade, de uma fé integrada.
E às vezes nós temos uma grande expectativa sobre aquele dia, sobre as coisas que virão, mas pequenas coisas no nosso dia a dia acabam nos tirando do foco. Por isso a sua expectativa, meu querido irmão, a sua expectativa em relação à vida, em relação a ganhar almas para Jesus, a sua expectativa em crescimento é uma responsabilidade sua, não é de outra pessoa, é sua. Então, e ninguém, preste atenção, o inimigo manda dardos inflamados, o inimigo tenta atrapalhar seu dia, tenta te tirar do propósito, e ninguém pode arruinar o seu dia, nem tirar do seu propósito, a menos que você permita. Então não permita que as más notícias, que as fofocas, que as intrigas venham te tirar do propósito. Salmo 118, verso 24, diz que esse é o dia que o Senhor fez, nós regozijemos nesse dia, nos alegremos nesse dia. Por isso o nosso desafio é permanecer na expectativa. Naquele dia, diz a palavra, uma espada, o Senhor dizendo, você sempre vai estar lutando contra algo. Por isso que Deus fala de espada. Sempre existe uma batalha, sempre existe um Leviatã. Leviatã é uma cobra, né? Uma cobra que se enrola, uma cobra que está escondida. O Leviatã, ele esconde por trás das desculpas, né? Para não enfrentar as situações, para não enfrentar o problema. O Leviatã, ele tá intocado, né? Tá escondido, tá amoitado. Então, às vezes as pessoas colocam uma roupagem nova, mas os hábitos velhos, os maus costumes, continuam escondidos dentro dela. Por isso, ao mesmo tempo em que você está lutando, Deus fala ainda em Isaías 27, no verso de número... Isaías 27, no verso de número 6, diz algo tremendo. É bom ler esse texto inteiro. Diz assim no verso 23, e ele fará com que aqueles que procedem de Jacó criem raízes. Será que você me ouviu? Aqueles que procedem de Jacó criem raízes, porque Israel florescerá e brotará e encherá a face da terra com o seu fruto. Olha, a palavra fala em frutos. Sem luta não tem fruto, sem batalha não tem fruto, sem esforço não tem fruto. Com um pequeno detalhe, quanto maior for a sua luta, maior será o seu fruto. Por isso que Jacó lhe deu frutos. E aí eu faço uma pergunta a você. Você tem raízes profundas? Se você não tiver raízes profundas, como é que você vai dar fruto, meu querido? Preste atenção. Não tem como dar frutos se você não tiver raízes profundas. É isso que nós precisamos na igreja, no ministério, na leitura da palavra, na vida de oração. Raízes profundas, raízes profundas. Você sabia que os coqueiros à beira do mar, eles têm raízes profundas, sabe por quê? Porque o vento constantemente está batendo contra ele, e quanto mais bate o vento, mais as suas raízes se aprofundam. E a pergunta que eu faço a você é essa: como estão as suas raízes? São raízes rasas, superficiais, não é verdade? Então, eu quero terminar dizendo a você, será que você está desanimado? Será que você se sente derrotado? Será que você se sente sem vontade de lutar, sem vontade de ser um vitorioso? Olha, preste atenção. Ao acordar todos os dias, olha o presente que você está recebendo. Ao acordar todos os dias, você tem 24 horas depositado na sua conta. O que é que você faz com essas 24 horas? Como é que você aplica cada segundo, cada momento da sua vida? Será que você está distraído? Ou será que claro, temos que ter visão a longo prazo, mas temos que tomar cuidado, porque no nosso dia a dia existem armadilhas que acabam nos prendendo, nos segurando. Então não adianta focar no longo prazo e se esquecer do dia a dia. Jesus fala em Mateus 6,34, que cada dia tem as suas próprias preocupações. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, que você possa gravar essa palavra no profundo do seu coração, que você possa ter um entendimento
daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe.